Eu convido os que estão aqui no santuário, você que está participando ao vivo desta pregação, e você que vai escutá-la agora, depois que ela já foi feita, uma vez que ela fica disponibilizada aí no YouTube, vamos fazer um momento de oração, entregando ao Senhor este momento de partilha, para que a sua palavra encontre um coração bom, uma terra boa, e que ela possa germinar e dar fruto. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por mais uma oportunidade que Tu nos dás de nos aprofundarmos na Tua santa palavra. Fala-nos ao coração, Senhor, fala-nos ao coração. Tira-nos da nossa zona de conforto, leva-nos para águas mais profundas, que nós possamos criar raízes no Teu coração. Fala-nos não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos escutar. Que possamos assumir a nossa missão de sermos, dentro da nossa casa, junto à nossa família, um sinal vivo da Tua presença. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos repetir isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, dispensa perguntar quem ama a própria família, quem está disposto a fazer coisas boas para a sua família, quem está ocupado em levar a sua família para Deus. Se aqui estamos, todos nós queremos isso, todos nós buscamos isso, mas o que nós temos visto, infelizmente, são muitas famílias boas que não exerceram a oração e a vigilância, terminando assim, num português mais nosso, como o diabo gosta. Nós temos visto casais que começaram certo, famílias que tinham tudo para dar certo, ficando à beira do caminho, sendo destruídas por falta de oração e por falta de vigilância. No Evangelho de João, Jesus vai dizer que o ladrão, o inimigo, que é o demônio, ele vem para matar, roubar e vigiar. Jesus disse que se alguém soubesse a hora que o ladrão viria, ficaria de tocaia, ficaria de vigília, trancaria a casa e as portas, para que os seus bens não fossem roubados. Mas nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora. Aí o Senhor nos dá o conselho: orai e vigiai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, se todo homem e mulher que receberam o sagrado matrimônio tivessem uma vida de oração e de vigilância, não entraria a traição, não entraria o adultério, não entraria a mentira. Se todo funcionário que quer crescer na vida financeira e profissional tivesse oração e vigilância, ele jamais pegaria aquele pequeno dinheiro que não era dele, e daquele pequeno que não foi visto, ele foi aumentando o roubo naquele local. E daí por diante, onde tem oração e vigilância, há proteção espiritual. Onde falta oração e falta vigilância, todo tipo de mazela vai acontecer. E hoje eu quero olhar para as nossas famílias, e convido você a olhar para a sua casa. De maneira especial, você que é pai e você que é mãe. Vocês dois são os guardiães da família. Você deve guardar
a sua família, proteger os seus filhos com oração e com vigilância. Quanto tempo, papai e mamãe, você gasta por dia na presença de Deus? Quanto tempo você tem todos os dias para a sua oração pessoal? Quem dos senhores e senhoras cultivam a santa devoção do terço, uma arma poderosa contra os ataques do inferno? Infelizmente, muitas famílias estão desprotegidas espiritualmente falando. Lembro-me, um amigo bem de vida fez uma casa do sonho da esposa e me chamou lá para abençoar. Um quintal bonito, as crianças brincando, nem sempre foi assim, mas ele conseguiu com esforço fazer esta casa. Uma casa bem bonita, um muro alto, até brincava com ele que parecia uma cadeia, porque toda com aquela, como chama aquilo? Concertina, né? Com cerca elétrica, e ele estava pensando em comprar até um cachorro para soltar de madrugada, ou quando ele não estivesse lá. A casa toda com tetra-chave, janelas reforçadas. E eu dizia para ele, como os espertos escolhem o caminho mais fácil, essa aqui não está na lista, porque está difícil, hein? Ele me disse, padre, essa casa aqui está protegida. Falei, contra os ladrões sim, contra o demônio não. Nada disso aqui segura o mal. Coisas espirituais, nós usamos armas espirituais. Não se espanta cachorro, não se espanta demônio com alarme, com cerca, com segurança, com tetra-chave. Isso aí não funciona não. Tem que ter oração e vigilância. Transformar a sua casa num lugar de Deus. E proteger não apenas dos espíritos malignos, mas proteger a sua família da inveja, do mal olhado, de palavras de maldição, de pessoas que não gostam de ver você bem. Então a proteção principal não é uma proteção que guarde apenas os bens materiais ou o nosso corpo, mas sim a nossa alma, mas sim a nossa vida, mas sim os nossos bens. E quais os bens de real valor, senão a nossa família? Senão a nossa família. Quando eu era padre jovem, não que eu fiquei velho, né? Mas padre jovem em Carmo do Cajuru, eu acompanhei um rapaz que morreu afogado, e o seu pai, com uma condição financeira invejável, no velório o pai dizia, eu daria toda a minha fortuna para ter o meu filho de volta. Quer dizer, não houve essa troca, mas ele estava disposto. Ou seja, qual é o bem maior daquele pai? Não era a fortuna, era o filho. E certamente a nossa família é cara para todos nós. Então, meus irmãos, cuidado para você não perder aquilo que você tanto gosta, aquilo que você tanto ama. A nossa família tem que ser protegida com oração e vigilância, com vigilância e oração. E Jesus é muito esperto, que quando ele diz vigiai, ele está falando sobre sentinelas. Aqui em Divinópolis nós temos, Itaúna também tem, não sei se na sua cidade tem, muitas têm, o tiro de guerra, onde os rapazes prestam o serviço militar obrigatório. E todo TG, ele tem nas esquinas as guaritas. E se você passar lá à noite, cada guarita tem um soldado, tem um vigia, tem um sentinela. Ele vai trocando de tempos em tempos e eles não podem dormir lá. O que dorme vai levar uma punição, vai levar mais plantões. Então o sentinela, ele fica acordado. Se você passar lá e fala com ele, mas por que você está tão atento aí? Alguém está tentando entrar? Tem alguém rondando aí o TG,
Falou, não tem ninguém. Mas se porventura aparecer, nós estamos de prontidão. Quando Jesus diz, vigiai, Ele não está falando sobre remediar. As pessoas que não vigiam, elas procuram remediar. Como não vigiaram, depois elas têm que ficar remendando o que estragou. Então nós temos que estar antes. A vigilância é fruto da oração, e a oração é mãe da vigilância. E aqui, meus caros, permitam-me, entre todos nós, eu tenho que destacar uma figura toda especial, também na minha família, na minha vida e certamente na sua casa também, que são as nossas mamães. Claro, o pai tem a sua missão, o pai tem a sua função. Certamente eu espero que os pais sejam homens de Deus, sejam zelosos com as coisas de Deus. Espero que Deus, olhando o coração dos pais, que Ele veja um coração de José, homens justos aos olhos do Eterno. Mas aqui, de maneira toda especial, o que nós temos visto são mães intercessoras e que têm mantido a família de pé, porque ela tem dobrado os joelhos em oração. Há um movimento muito bonito na igreja, nós temos aqui no santuário, e muito forte aqui também, mães que oram pelos filhos, mães de joelhos, filhos de pé. Quando você dobra o seu joelho, Deus nos mantém de pé, te mantém de pé. E se nós temos que tirar aqui o chapéu e dar os parabéns, são para muitas mães que têm sido uma coluna de espiritualidade para a família, tem sido o sustentáculo da família toda, não como a força braçal ou muscular, mas pela espiritualidade. Mulheres que rezam, mulheres que conhecem a Deus, mulheres que não se cansam de clamar a conversão do filho, a conversão do marido, a santificação da casa. E infeliz da família que não tem uma mãe orante, infeliz do homem que não tem uma esposa que reza, porque a Sagrada Escritura nos diz qual o caminho para que a nossa família seja uma família de sucesso, uma família feliz, uma família abençoada. Entre tantas coisas e tantas mulheres, permita-me citar Ana, que é a mamãe de Samuel. Você pode ler na sua casa depois o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Aí nós temos Eucana, que é o marido, nós temos Ana, que é a esposa. Não tendo filhos, ele também se casa com a Fenena, e ela tem inveja de Ana. Só que ela é mãe de muitos filhos, só que ela tinha inveja de Ana. Deveria ser o contrário, não é? Ana, que deveria ter inveja da Fenena. Fenena tem vários filhos, ela não tem filho nenhum. Só que a inveja, meus caros, guarde isso, a inveja não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Certamente quem não assistiu sabe quem eu vou dizer aqui. Eu já assisti, gosto muito do Chaves, a turma do Chaves. Certamente vocês já ouviram falar, né? Seu Madruga, Dona Florinda, Professor Girafales. E nós temos outra figura lá muito engraçada, que é o Kiko. O Kiko, ele é o tesouro da Dona Florinda, e ela dá para o Kiko o melhor que ela pode oferecer. O Chaves, ele é muito pobre e ele mora num barril. Só que ele é o melhor amigo do Kiko e o Kiko é o melhor amigo do Chaves. Só que no relacionamento dos dois sempre sai uma briga,
Porque tudo aquilo que o Chaves tem, o Kiko tem melhor. Tudo aquilo que o Chaves mostra, o Kiko pede à mãe e a mãe lhe concede o melhor. Só que se você assistir os episódios do Chaves com este olhar, você verá que não é o Chaves que tem inveja do Kiko. É o Kiko que tem inveja do Chaves. Tudo que o Chaves faz, o Kiko tenta superar. Por quê? Não é por aquilo que o Chaves tem, que não tem nada. É por aquilo que ele é. Você tem que identificar na sua vida quem são os Kikos que andam lá dentro da sua casa. Talvez você tenha até muito mais que estas. Ou elas tenham muito mais que você. Mas a questão não está aí. A questão está naquilo que você é. E Ana sofria muito, porque Fenena mostrava para ela diariamente: eu tenho e você não tem. Eu sou e você não é. E para piorar a situação, se é que tem para piorar, o Eucana, que é o marido de Ana, ao invés de incentivá-la a sonhar, ele vai dizer para ela: por que você quer filho? Eu não te valho mais do que 10 filhos. Ou seja, numa outra palavra, ele queria o bem dela. Só que ele está dizendo para ela assim: para de sonhar, para de acreditar. Tá bom do jeito que tá, não tem como melhorar isso não. Mas ela toma uma decisão. Ela vai ao templo, ela se joga na presença de Deus, ela chora e ela ora. Tanto é que o sacerdote, ele acha que ela está bêbada, e ela vai dizer: mas como que eu estou bêbada? São apenas 9 da manhã. Eli, que é um sacerdote, ela vai dizer que ela está derramando as suas mágoas no coração de Deus, e ela faz para Deus uma promessa. Atenção, mamãe, eu não tenho filho, mas se o Senhor me der um filho, eu te dou o meu filho. Ou seja, me dá porque é teu, te dou. E assim aconteceu. Ela fica grávida de Samuel. Eu quero ler o versículo 27 e 28 do capítulo 1. Depois que Samuel cresceu, Samuel desmamou, Ana cumpre o voto. E aqui eu já vou dizer o pano de fundo qual é. Não é você, mamãe, mandar o seu filho para ser padre ou a sua filha para ser uma religiosa. Se tiverem a vocação, deixa aí. Vão ser muito felizes e vão fazer muitos felizes. Mas a questão ela é mais ampla, porque parece-me que na cabeça de alguns que pensam pequeno, servir a Deus é ser padre ou ser irmã de caridade. Se eu não sou padre, se eu não sou irmã, eu não estou servindo a Deus. Não, servir a Deus é consagrar sua vida a Ele. Aonde você está? No estado da sua vida, aonde você trabalha, aonde você estuda, nas amizades, no namoro, no casamento, no trabalho. Então veja aqui, que mulher fantástica é Ana. E eu não vou contar a história toda, que nós não temos tempo para isso, mas conheça a vida do profeta Samuel. Um homem poderoso, em ações e em palavras. E minha pergunta é: quem estava atrás de Samuel? Quem foi a coluna de Samuel? Quem orou para Samuel incessantemente? Ana, a sua mãe. Era a oração da mãe de Samuel que o sustentou na missão. Então o versículo 27 e 28 diz assim: Ana está dizendo a Eli, levando Samuel para o templo: meu senhor, juro que pela sua vida, que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Pois agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Mamãe,
Você de casa, você já entregou seus filhos para Deus? Você já disse para Deus: isso, meu Deus, está aqui a minha filha, está aqui o meu filho que eu tanto sonhei, que eu tanto esperei, e eu estou te consagrando o meu filho, a minha filha. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Isso é missão de toda mãe realizar. A missão da mãe não é primeiramente encher o filho de dengo, de momo, de celular, de Netflix, de roupinha de piriguete, vestir a menininha como se fosse uma prostituta. Não é essa a missão de mãe. A missão primordial da mãe é consagrar os filhos a Deus. É dizer a Deus que os seus filhos pertencem a Ele e passar para os seus filhos a quem eles pertencem. E aqui é muito mais do que apenas enviar os seus filhos para uma instituição religiosa. É eles crescerem debaixo da sombra do Altíssimo. Eles crescerem debaixo da bênção e da graça de Deus. Eu tenho visto muitas mães reclamando dos filhos. É para reclamar mesmo, porque o negócio não está fácil. Mas a minha pergunta é: será que o tanto que reclamam é o tanto que rezam? Reclamar não muda nada, ou melhor, até piora. Mas a oração muda tudo. Um joelho que se dobra em oração, Deus é capaz de abrir portas que homem nenhum fecha, e Ele é capaz de fechar portas que homem nenhum abre. E você, mãe, é intercessora dos seus filhos. Você é canal de Deus para a vida dos seus filhos. Então você tem que profetizar na vida dos seus filhos. Meu Deus, eu quero, pela autoridade do nome de Jesus, que se feche na vida do meu filho a porta da droga, a porta do alcoolismo, a porta de um namoro errado, a porta de más companhias, porque, meu Deus, a porta que tu fechas, homem nenhum abre, e Deus ouvirá a tua oração, como ouviu a oração de Maria. Maria foi mãe, e você é mãe, você é canal de Deus, e você pode rezar também pedindo que se abra portas. Oh meu Deus, abra para o meu filho as portas de um bom emprego, abra para os meus filhos a porta de uma boa faculdade, abra para ele a porta de um bom namoro, dê a ele uma verdadeira conversão, porque o meu filho, enquanto ele viver, ele te pertence, Senhor. Alguns, se não todos, já devem ter ouvido num momento ou outro o testemunho da minha mãe sobre a minha vocação, que eu não vou aqui contar. O que eu quero falar é o final do testemunho dela. Quando ela ficou sabendo que estava grávida, ela me consagra a Deus. Ela queria que eu fosse um pregador da palavra, e ela disse para Deus assim: se o senhor levar o Christian para a África, para eu não vê-lo nunca mais, não há problema, pode levar, desde que ele te sirva. Minha mãe me entregou para a África. E pergunte para ela, desde o tempo de seminário, qual o dia que eu fiquei longe dela? Minhas pastorais, todas em volta de Itaúna. As paróquias que eu trabalhei hoje, sempre em volta de Itaúna. Este é o segredo. Quando você consagra, Deus te devolve. Quando você entrega, Deus diz, é seu. O problema de muitos pais, e aqui eu falo de muitas mães, é colocar o amor que você tem aos seus filhos superior ao amor que você tem a Deus. E quando você ama qualquer coisa acima de Deus, isso é idolatria e as coisas não vão bem. Aí aquele que você amou tanto, começa a ter tantos problemas que o amor até fica ofuscado. O segredo, Ana nos conta. Ele vai te servir, Ele te pertence, enquanto Ele viver, Ele te pertence. Mamãe e papai, ore mais para os seus filhos. Você que tem filho adolescente,
Você que tem filho jovem, quando ele passar lá o carro dos colegas para ir para a balada, quando ele sair para namorar, quando ele sair para estudar, quando ele sair para trabalhar, pode ser que ele mude para outra cidade, para outro estado. Quantos jovens mudam para outro país? É nesse momento que a mãe tem que olhar para o filho e em silêncio falar para Deus: enquanto ele viver, ele te pertence, Senhor. Aproxime do meu filho tudo aquilo que aproxima ele de ti. Afasta do meu filho tudo aquilo que pode tirar ele da tua presença. Atendi uma mãe aqui de Divinópolis, muito chateada e triste, porque o seu filho começou este ano faculdade. Não mora mais em Divinópolis, mudou, vem bem pouco, e a tristeza dela é que ele mudou. Se ele mudasse para melhor, ninguém falava nada. Ele mudou pela boca dela, muito pior. A fé praticamente extinta. Até falou com a mãe que está duvidando de Deus. Foi criado na igreja, já não vai à missa mais. A mãe disse: falar com ele de política é um Deus nos acuda na família. Está com a mente totalmente virada. Mas a coisa entornou mesmo, e eu não vou entrar aqui nos meandros, foi quando o assunto foi para a sexualidade. Aí, meu filho, que acabou de acabar. E a mãe disse: que coisa, padre? Um menino que eu vi durante 19 anos de um jeito, morando fora, 6, 7 meses, e perdeu. O pai muito calado, muito triste, o irmãozinho um pouco perdido e a mãe totalmente perdida. Claro, nós vamos aqui buscar os porquês. Eu passei por algumas orientações e ela me disse que algo ela sabe o que aconteceu. E ela sempre, atenção, é ela que me disse isso. Ela sempre obrigou os filhos a estarem com ela na igreja. Mas dificilmente ela apresentou para os filhos o amor de Deus, a intimidade de Deus, a vida. Quer dizer, eles iam por obrigação. Eles pensavam: o dia que eu for de maior, eu não vou mais. Eu vou enquanto eu sou obrigado. O dia que eu não vou obrigado, eu não vou. Ou seja, ela empurrou neles uma celebração na marra, mas ela nunca o consagrou a Deus. É o que Ana fez. Enquanto ele viver, ele te pertence, Senhor. E foi um pouco disso que eu explicava para ela: não brigue com seu filho, não entre em atrito com ele, mas a partir de hoje, todos os dias, você vai profetizar vitória na vida dele. Deus, fale o nome do filho, enquanto ele viver, ele pertencerá ao Senhor. Oração e vigilância alcançam milagres. Tenho certeza, e vocês vão te convir comigo, que lá na tal facu, com a turma que lá ele arrumou, tinha tudo, mas não tinha nem oração e nem vigilância. Senão ele não voltava do jeito que voltou. Senão ele não era quem está sendo. E permita-me só citar o versículo 19 do capítulo 2, que para mim é um dos versículos mais belos de Ana, porque eu lembro da minha mãe. Ela chama Ana Maria também, né? E meu irmão chama Samuel. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia para Samuel uma túnica nova e levava, quando ia com seu marido, oferecer o sacrifício. E ficava toda feliz vendo o seu filho tão jovem servindo a Deus. Quando eu era pequenino, quando eu fui me confessar com o padre Luiz Carlos, ele me convidou para ser coroinha, eu tinha 8 anos, eu fiquei todo alegre, e cheguei em casa: mãe, eu vou ser coroinha. E minha mãe, a primeira coisa que ela falou: então nós temos que fazer a sua túnica. E ela mandou fazer a minha túnica, eu comecei
ajudar de coroinha. No início tinha que amarrar um cordão na minha cintura, que a túnica era muito comprida, eu tinha que fofar porque eu era muito pequeno, mas eu fui crescendo, a túnica serviu. Quando a túnica ia ficando curta, a minha mãe, não sai não, eu vou te dar uma outra túnica para você continuar ajudando. A minha mãe já era mais esperta, né? Aí fazia a túnica com uma barra grande, para a barra durar muito tempo. Mas eu vejo esse cuidado da minha mãe, me dando de presente uma túnica, e a alegria dela era ir à missa e me vendo ajudando os padres na hora da missa. E ela ficava rezando: meu filho te pertence, Senhor, enquanto ele viver, ele te pertence. No meu caso, a minha pertença a Deus foi no sacerdócio, foi na minha ordenação. Mas o seu filho, onde quer que ele esteja, seja qual for o estado de vida, ele pertence ao Senhor. Então, primeira coisa que a mãe precisa aprender e precisa fazer: consagre os seus filhos a Deus todos os dias, porque é um cabo de guerra. Você já brincou de cabo de guerra? Uma turma de um lado, uma turma do outro. Nós estamos num cabo de guerra. De um lado o mundo, do outro lado Deus. E nós estamos do lado de Deus. Então nós temos que pôr mais força do lado de cá, senão o seu filho ele vai para o lado de lá. Segunda dica de 3 dicas. Aí eu vou para Maria. Quando Jesus fica no templo, Maria volta com José. Aqui um ensinamento para os casais, né, gente? Você não vê Maria brigando com José, você não vê José gritando com Maria. Eles sabem conversar. O menino se perdeu, você não vê Maria falando: a culpa é sua. O pai não olha também, né, José? Você que seus amigos aí nem ficou sabendo do menino. Aí José poderia falar: ei Maria, tá jogando a culpa em mim, né? Você não assistiu com essas amigas suas aí, nem viu o menino. Um dia depois você vem me perguntar por ele. Você não vê esse tipo de discurso, porque ali tem uma frase que é mágica: perderam separados, foram buscar juntos. Não importa onde o seu filho está, jamais desista dele. Jamais desista dos seus filhos. Pela oração, pela correção, pelo amor, e se preciso for, meu caro, literalmente ir buscá-lo. Eu já atendi também um casal que mora na saída para Cajuru, não sei o nome daquele bairro ali, perto da Lili, aquele negócio de festa da Lili, Santa Lúcia. O casal mora lá. Não foi uma nem 2 vezes que 2 horas da manhã estava o pai e a mãe, já não tão jovens, aqui no Pontilhão buscando o filho usando droga. E eles falavam para o filho: se você vier todo dia nós vamos te buscar. A mamãe dentro do carro, o pai lá naquele. Ele falou: mãe, aqui não é lugar para a senhora. Aí a mãe falou: então você fica em casa, eu não vou te perder para as drogas. É uma luta. Já teve internado, saiu bem, parece-me, pelo que eu fiquei sabendo, voltou a dar um traguinho, aí a mãe já está preocupada de novo. Quer dizer, por que ele está nessa luta e tentando largar? Porque a mãe não desistiu dele. Muitos filhos são arrebentados pelo mundo porque o pai e a mãe lavam as mãos. Olha, não tem jeito. Você quer viver assim, meu filho? Viva. Quando se estrepar, não me procure, viu? É o contrário. Você não vai se estrepar. Você não vai ser destruído. Eu não vou desistir de você. Tua mãe lhe diz: meu filho, por que fizeste assim conosco? Veja que eu e o teu pai estávamos aflitos à tua procura. Aprenda com Maria. Procure os teus filhos. Ah, padre, graças a Deus. Meu filho não bebe, meu filho não fuma, meu filho não usa droga. Tá bom, mas você está procurando para levá-lo para Deus? Você procura os seus filhos para abraçar, para cheirar, para fazer cafuné, para colocar no colo? Olha, padre, já que o meu filho tem 2 anos,
Meu filho tem 30 anos, é casado. Não é esse mesmo que eu estou falando. Ele cresceu, mas é teu filho. Ele cresceu, mas é teu filho. Procurar mais, como o pai do filho pródigo. Abraço e beijo. Beijo e abraço. Assim como Maria e José procuraram o menino, procure sempre que necessário for os teus filhos. Colega, amigo, eles têm na rua. Colega pode ter 1 milhão, amigos pode ter uns 10, pai e mãe é só você. Não vai encontrar na rua nem pai nem mãe. Tu é preciso? Olha, estou aqui com você. Quer conversar, a gente conversa. Não quer conversar, conte comigo. Vovô e vovó, de maneira especial a vovó. Quando os seus netinhos estiverem lá na sua casa brincando, e você que tem filhos ainda pequeninos, nunca se esqueça de, no meio de tantas brincadeiras, passar a fé. Passar a fé. Fico encantado, de vez em quando eu até filmo assim, eles não veem que está filmando, mas eles veem. Quando o Marcos está lá em casa brincando, de vez em quando a minha mãe fala assim: Marcos, vovó vai contar uma historinha. Eba! Ele sai correndo e sendo do lado dela. De vez em quando minha mãe conta uma historinha da patrulha canina. De vez em quando ela inventa uma historinha do dragãozinho, que ele adora dragãozinho. Mas toda semana a minha mãe abre uns livrinhos da Bíblia que o Dinho deu, e tem as historinhas dos personagens bíblicos. Às vezes quando ele fica comigo assim: ô Dinho, o que foi? Vovó contou uma historinha. Qual historinha? O menininho pegou a pedra na cabeça do gigante. Como que chama o menininho? Como chama o menininho, vovó? Davi. Davi. E o gigante, Marcos? E o gigante? Vai aprendendo as historinhas. De vez em quando fala de Jesus. Ensina a fazer o sinal da cruz. Pai, filho. Um dia a Carol estava filmando ali, cantando a musiquinha do Salmo 23. Até publiquei bonitinho. Tu é Senhor. O coração do Dinho quase que explode, né? Já está aprendendo a rezar Ave Maria. Mas só fica nisso? Claro que não. Ele tem, por semana, 2 dias ele vê um desenho no celular. Fora disso não tem celular. É brincar, é aprender cores, é aprender números, é estar no colo do pai, brincando com o Dinho. Celular é desnecessário. E no meio dessas brincadeiras todas, também há a parte religiosa. A parte religiosa. Então você, vovó, quando seus netinhos chegarem em casa, além de tudo, além do biscoitinho, além do leite com Toddy, e além do dinheirinho no final da visita, não é assim? Ô netinho, vem cá, você vem embora, deixa o vovô te dar, e a vovó te dar um dinheirinho. Eu falo que eu ia para a casa da minha avó magro e pobre, eu saía gordo e rico. Que eu chegava na casa da minha avó, tinha bolo, tinha pão com salame, tinha suco, e sempre no final da visita: aqui meu filho, ó, um dinheirinho para você comprar umas coisinhas, não é assim? E como que eu lembro da minha avó? Uma memória afetiva. É isso que eu estou passando para você. O seu neto quando crescer, o seu filho quando crescer, a diferença toda será o quanto de Deus você deu para ele. E não é uma memória aqui. Eu estou falando de uma memória aqui. Eu não lembro com clareza o que a minha vovó me ensinou. Não lembro. Ela já faleceu há bons anos. Mas quando eu lembro da minha vovó, eu lembro. Uma pessoa sempre com um tercinho na mão. Eu tenho o terço dela até hoje, ficou para mim. Uma mulher que lia muito a Bíblia. Eu tenho a Bíblia dela até hoje, escrita no canto assim: rezar por Christian. Deus abençoe o Christian no seminário. Isso é uma relíquia, não tem preço para mim. Eu não lembro de muita coisa que ela me ensinou. Minha mãe que me contou que quem me ensinou a amarrar o cadarço foi o meu avô. Ele sentava comigo com toda a paciência, assim que amarra o tênis, ó. Aí eu não estava conta, ele ia amarrar, até que um dia eu aprendi. Ele me deu até um picolé. Você amarrou o tênis sozinho? Eu não lembro disso. Mas quando eu lembro da minha avó, quando eu lembro do meu avô, meu coração se enche de quê?
de gratidão, de amor, coisas boas que passamos. Será, meus irmãos, que daqui a uns anos, quando o seu neto se lembrar de você, quando o seu filho se lembrar de você, ele vai lembrar apenas das broncas, apenas do celular? Marcos passou uns dias com a gente lá em Curitiba. Meu irmão foi, levou os filhinhos dele. E quando o Marcos está, a gente tem que ficar com ele, coitadinho. Ele é muito pequenininho. Aí eu canso, é claro, mas eu fico por conta. Aí eu estava lá almoçando, ele está assim: Dinho, oi. O pai dele: larga o seu Dinho. Eu falei: não, deixa, tadinho. O que você quer? Vamos brincar com o Marcos. Onde você está? No parquinho. Eu falei: daqui a pouquinho o Dinho vai. Aí sentou lá, etc. Aí fui no parquinho com ele, de um restaurante. Aí tá lá brincando, desce com o recador. Aí ele tá aí, é meio bonitinho, que fica brincando. Quando ele faz assim pra mim, ó, pra ver se eu tô olhando. Aí eu faço assim. E fica repetindo aquele roteiro ali, não sei quantas vezes. Mas eu tô contando isso para chegar no que eu vi. Ninguém me contou não, eu vi. Chegou um menininho um pouco mais velho que o Marcos, um pouco maior, loirinho, bonitinho. O menininho chegou e falou com ele assim: ei! Aí o Marcos falou assim: ei! Eu falei assim: ô Marcos, pergunta como que ele chama. Como que você chama? Aí o menininho falou: eu chamo fulano, não lembro não. Aí ele falou assim: eu chamo Marcos. O menininho: então tá bom. Aí o menino subiu. Quando ele subiu, ele falou assim: mãe, eu vou descer o escorregador. Ele desceu. Mãe, e a mãe sentada, uma mulher muito bonita, né? Não é uma senhora, uma mulher mais jovem, assim, uns 30 anos, um cabelo muito bonito, uma mulher muito bonita, o tempo inteiro com o celular na mão, ela mexendo com o celular. O menino a chamou umas 15 vezes. Se ela olhou uma, eu quero que uma desgraça me aconteça. Nem uma. O menino brincando e chamando, e eu olhando, ela sentada no sofá, só no celular, não interagiu, não riu, não brincou, não olhou, não aplaudiu, e o menino sozinho ali brincando. Na verdade ele queria brincar? Não, ele queria a mãe, mas a mãe só. Está vendo que nem toda mulher que deu à luz é mãe? Engravidar e dar luz, meu filho, até cadela está fazendo isso. Mas educar, amar, cheirar, pôr no colo, isso está ficando uma coisa rara. Levar para Deus, poucas estão fazendo. E você pode fazer a diferença. Você que é mãe, você que é avó, marque o coração dos seus netos com Deus. Você que é mãe, marque o coração dos seus filhos com fé. Eu tenho certeza, claro que eu sou padre, mas se você pergunta para o meu irmão Samuel, o meu irmão Samuel é aquele católico de missa, vai à missa direitinho, mas não ajuda em nada, não é mais distante, mas ele cumpre ali do jeito dele. Mas se você conversar com Samuel, me fale aí 3 qualidades da sua mãe. Eu tenho certeza que entre essas ele vai dizer: é muito carinhosa, é presente e uma mulher de profunda fé. Por quê? Porque ele vê ela orando por ele, ele vê ela com um terço na mão, ele vê ela acompanhando as orações. Mamãe, vovó, os seus filhos e netos, eles veem você rezando. Se eles rezam ou não é outra coisa, a questão é, eles veem você rezando? Na sua casa tem o cantinho da oração? A minha mãe não teve nem como fazer um cantinho de oração. Eu tive que fazer para ela o quarto da oração. Tadinha, ela gosta. Aí eu fiz para ela uma capelinha. Aí tá lá a mesinha dela, a cadeira. Fiz um armarinho para ela pôr os santos dela. Tem santos que eu nunca vi na vida, mas ela tem o santo também. Arrumou tudo bonitinho. Os livrinhos que ela lê. Tem livro das Santas Chagas, Santa Dulce, João Paulo II, Catema, São José, e reza aqui, reza ali, aposentada, gosta disso. Na sua casa tem? Quando o seu filho olha, que livrinhos que são esses aí? Não, os livrinhos da minha mãe. Uma mulher que reza, viu? Esse terço ali, é o terço da minha mãe, uma mulher que reza. É a sua avó, vovó reza, viu? Eu lembro da minha avó.
tadinho, o dedinho dela assim, ó, só no tercinho assim. Meu avô ia rezar o terço, uma piada, sabe? Contar uma aqui para vocês rirem. A minha tia Amélia, que Deus a tenha, ela não podia comer à noite, ela dormia rápido, ela tinha pesadelo. E quando ela tinha pesadelo, quando, né, né, eu não sei o que ela sonhava, mas ela ficava assim, ó. Era isso aqui. Tanto eu e meu irmão não queria dormir na minha avó, porque a gente achava que era um fantasma. A minha mãe, que fantasma o quê? A sua tia que encheu o pandu de feijoada e foi deitar. Toda família tem essas coisas, né? Aí uma noite lá, o meu avô rezava o terço todo sábado. E a gente tinha que estar lá para rezar o terço. E você conhece, juntou a primaiada toda, nós éramos uns 7, qualquer coisa era motivo para rir. Você sabe o que é? Os primos, mas não podia rir. E ele falava assim, ó, vamos começar agora o terço, quem ri, eu ponho para fora, viu? E é para fora do portão. Só de falar isso, a gente vai começar. A minha mãe, Christian, senta aqui, Samuel, vai para lá. É um auê. Mas a gente rezava o terço. E ele era muito sério, rezava o terço todo, sabia a ladainha de cor de Nossa Senhora. E deu uma noite lá que a minha tia fez uma galinhada e não ia ter terço. A gente comeu galinhada achando que o mundo ia acabar. Só que a gente começou a pintar demais. Meu avô falou assim, eu sei que está faltando rezar o terço. Senta todo mundo, meu filho, vai rezar o terço. E minha tia senta no sofá, pega o terço e ó, ela cochilando. E meu avô sério, Ave Maria, Santa Maria. Christian, você agora, Ave Maria, Santa Maria. Samuel, Ave Maria. No meio do terço, a minha avó também falou, que isso, Bismarck, rebujando terço, 9 horas da noite, tem que rezar o terço à tarde, os meninos querem brincar, não sei o quê. No meio do terço, meu avô muito sério, a minha tia dorme. Na hora que o meu avô falou assim, vamos agora clamar a salve rainha. Não houve quem não risse. Por que eu lembro desse dia? Porque o meu avô, ele riu, ele era sério, mas ele não, aí a minha mãe riu, todo mundo riu, né? Gente, o que eu estou contando esse caso para vocês? Olha que memória bonita que eu tenho do meu avô e da minha avó. A família reunida, rezando o terço, e minha tia tendo um pesadelo que comeu demais. É uma memória. É uma memória afetiva. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar para vocês, sim ou não? Quais as memórias afetivas que você traz do seu vovô e da sua vovó? Do seu papai e da sua mamãe? Quando o assunto é religião, quando o assunto é Deus. Primeiro, Ana, meus filhos te pertencem, Senhor, enquanto eles viverem. Segundo, Maria, nós estávamos aflitos, a tua procura. E por último, é um texto que a gente não pode deixar de citar, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eita nós! A fé plantada, ela nunca morrerá. Repita, a fé plantada, ela nunca morrerá. Papai e mamãe com fé, certamente tiveram avós com muita fé. O filho terá fé e o seu neto também. Onde que está isso na Bíblia, padre? Versículo 5. Paulo está falando com Timóteo. Lembro da sua fé sincera. A mesma fé da sua avó Loide e de Eunice, sua mãe. E eu tenho certeza que é a mesma fé que você tem. Bonito isso. A avó passou a fé para a mãe, que passou a fé para o filho. A fé, quando é passado de coração, dispensa muitas palavras. A fé é uma tradição da família. Meu avô nunca deixou
passar um Natal sem fazer o presépio. E não era só fazer o presépio, era chamar os filhos, os netos, para a gente fazer o presépio juntos. Hoje em dia não tem mais, mas naquela época, atrás da casa do meu avô, que é a casa que a minha mãe mora hoje, tinha muito lodo. Não sei se vocês lembram, um lodo grosso, verdinho, lodo. A gente pegava uma espátula, tirava o lodo e colocava no presépio. Lembro de que era pequenininho, eu morava com eles no início da minha vida. Minha mãe morava lá, a gente não tinha casa, né? Tinha um quartinho lá que minha mãe morava com meu pai, até que eu apareci na história. E o dia que eu saí de lá, vão ter pressão, com meu avô e a minha avó, queria que eu ficasse lá. Mas a gente fazia o presépio. Quando a minha mãe e meu pai conseguiram uma casa, naquela época de aluguel, num bairro muito longe, Itaunense, hoje um bairro muito bonito, né? Mas quando eu era pequenininho, um bairro muito afastado, a casinha, lá no Itaunense. Primeira vez que a gente mudou para lá, era no meio do ano. Primeira coisa que a minha mãe fez: vamos comprar um presépio. Minha avó não falou nada. Ela armou o presépio e estava eu lá fazendo presépio. Fui para o seminário. Toda a paróquia que eu estava, vão fazer o presépio. Lá no seminário, armei o presépio. Meu irmão casou. Primeiro ano que eles passaram juntos no apartamentinho deles, em dezembro, armou o presépio. Agora o Marcos já aprendeu que não pode brincar com os personagens, que antes ele brincava. Ele punha umas coisas no presépio que não fazia parte, não. Eu cheguei lá no primeiro ano, estava lá Jesus, São José, Nossa Senhora, tinha um Tiranossauro Rex e tinha um cachorrinho da Patrulha Canina. Eu falei assim, ó, o presépio está diferente. Aí a Carol rindo falou assim, ó, esses dois aí foi o Marcos que colocou. Eu falei, deixa, tenho certeza que Jesus está muito feliz. Ele achou muito diferente. Agora ele está maiorzinho, ele aprendeu. Eu estou contando o que para vocês? Meu avô e minha avó nunca pediram a minha mãe para montar presépio. É uma tradição. Minha mãe nunca falou com o Samuel, Samuel, vem Natal aí, você vai montar presépio? Estão entendendo a fé? A fé da avó, passada para a mãe, passada para os filhos. Precisamos dar Deus para as nossas crianças. Você que é mamãe, desde a tenra idade, dê Deus para os seus filhos. Você que é avó, recebeu os netinhos em casa, tá biscoitinho, tá dinheirinho, tá leite com Toddy, mas ter Deus também. São essas memórias. Olha aqui que bonito no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 15. Desde menino, Timóteo, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio de Jesus Cristo. Então Timóteo começou a conhecer a Deus, não foi adulto não. Quando era pequenininho, a família já falava de Deus para ele. Então aqui são 3 situações, só para a gente lembrar. Eu falei de Ana, consagrar os filhos a Deus. Eu falei de Maria, procurar sempre os filhos. Eu falei da vovó e da mamãe de Timóteo, que é ensinar os caminhos de Deus. Diga para quem está do seu lado, não desista de rezar. Não desista de rezar. Não desista de rezar. Não desista. O mundo que nós estamos, meus caros, as pessoas têm tempo para muita coisa, mas as pessoas não estão tendo tempo para a oração. E o que mais está roubando o nosso tempo é o celular e essas séries intermináveis. Não tenho nada contra a série, tem série até muito boa, mas o problema é que você vê um capítulo, quando termina, falou, meu Deus do céu, não vou conseguir dormir não, vou ter que ver mais um. Aí você vê mais um, quando termina esse um e você liga lá, qualquer canal de streaming pago, está lá a sua série, do lado dela dá um lançamento de uma outra, você já marca adicionar os favoritos. Na outra semana sai mais uma e eu tenho que ver série. Eu conheço gente, não estou falando mal, e você conhece também, que fica, eles falam maratonando, não é assim?
Eles maratonam séries da sexta-feira até a madrugada de sábado, dormem, vêm sábado à tarde, sábado à noite, domingo para trabalhar segunda. Um capítulo atrás do outro. Quando saiu aquela Casa de Papel, que eu não vi até hoje, falaram que é muito boa, não assisti. Mas há pessoas que não viram. E quando conseguiram pôr em casa um canal de streaming, em 4 dias, viu tudo. Um atrás do outro. Aí você pergunta para essa pessoa, você não tem problema não. Você viu a Casa de Papel, essa confusão toda. Você está rezando, meu filho? Não, padre. Estou tendo tempo de rezar, viu? Mas para ver stream um capítulo atrás do outro. Não estou falando mal das séries, me entendam bem. Estou falando de prioridade espiritual. Estou falando de proteção espiritual. Estou falando não de herança, estou falando de legado. Não se preocupe em deixar para os seus filhos herança. Se preocupe em deixar um legado. E o maior legado que você pode deixar é a fé, é a honestidade, é a verdade, é o amor, é o senso de família. Então, meus irmãos, eu tenho certeza de que muito do que eu disse aqui ultrapassa apenas a mãe e toca a todos nós, mas de maneira toda especial, e eu fiz de maneira proposital, eu me dirigi às mães, porque os textos citados aqui trouxe a mãe de Samuel, trouxe a mãe de Jesus e trouxe a mãe de Timóteo, mulheres que deixaram uma marca profunda. E finalizo apenas com mais uma questão. E você que está me ouvindo agora, que já não tem mais a coluna da mamãe, pelo menos aqui na terra, porque lá do céu ela pode fazer por você muito mais do que ela fazia aqui. Mas você que não tem a mamãe, minha pergunta é: será que as pessoas olhando para você, elas conseguem enxergar um pouquinho os valores da sua mãe? O jeito da sua mãe? A fé da sua mãe? A devoção da sua mãe? O amor da sua mãe? Casamento eu brinco muito, mas é uma verdade. Eu falo muito que o papai é café e que a mamãe é leite, e que nós filhos somos café com leite. Eu sou um pouquinho do meu pai, eu sou um pouquinho da minha mãe. Eu posso dizer um pouquinho a mais, não é? Eu sou um pouquinho do meu pai, eu sou um pouquinho da minha mãe, eu quero ser cada vez mais de Deus. Um pouquinho da papai, um pouquinho da mamãe e muito de Deus. Quem dera, meus irmãos, é o meu sonho que toda família ouvisse uma pregação dessa. Que toda mãe tivesse a ficha caindo agora nesta missa. Eu posso dar para o meu filho do bom e do melhor. Se faltar Deus, faltou tudo. Eu posso ter o sucesso no mundo que eu tiver. Se faltar uma família unida, amorosa, faltou tudo. Eu posso ser a pessoa mais sorridente na rua, mas se em casa só há lágrimas, eu sou a mais infeliz das criaturas. Família não é muito. Depois de Deus, gente, família é tudo. Depois de Deus, família é tudo. E o meu conselho é: viva sabendo que vai morrer um dia. Quando chegar, morra como quem soube viver direito. Nós não sabemos o último dia de vida de quem nós amamos. Então vamos fazer de cada dia aquele dia valer a pena. Com oração, com vigilância e com muito amor. E as mamães que aqui estão, e há tantas que me acompanham agora, que Nossa Senhora as cubra com o seu manto maternal.
Que você continue sendo na sua família um sinal de Deus, uma intercessora valiosa para a santificação dos teus filhos. Há muitos filhos, eu não tenho dúvida disso. Há muitos filhos que vão descobrir um dia lá no céu que eles alcançaram a glória pelo joelho dobrado da sua mãe. Há muitas mães sustentando a família toda com oração. E que nós possamos entrar neste movimento. Um movimento de oração, um movimento de vigilância, um movimento de sabermos: eu pertenço a Deus. Ore mais pelos seus filhos. Profetiza mais vitória dentro da sua casa. Afaste da sua boca todo palavrão, toda palavra negativa. Seja uma pessoa que leve a sua família para Deus. Seja uma mãe sempre intercessora, tanto pelo seu marido, tanto também pelos seus filhos. Convido a todos, vamos fechar os nossos olhos um pequeno instante. Você de casa também, feche os seus olhos. Senhor, nós os louvamos e bendizemos por esta palavra poderosa que nos dirige esta noite. Obrigado, Senhor, por tantas mães que se transformaram em intercessoras da própria família. Mulheres que têm sustentado o seu casamento e a vida dos seus filhos pelo poder da oração. Obrigado, Jesus, porque nos mostras de maneira clara que a oração e a vigilância nos protegem de toda a tentação, de todo o ataque do mal, de todo o perigo. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos esta nossa consagração a Ti, este oferecimento que é próprio do coração de toda mãe que crê. Enquanto os meus filhos viverem, eles Te pertencem, Senhor. Que tenhamos a docilidade de se deixar encontrar pelos nossos pais, pela nossa mãe. Conceda aos filhos um coração dócil, um coração paciente, um coração atento às orientações dos pais. E que possamos testemunhar a fé que recebemos da nossa mãe, da nossa avó, da nossa família. Fortaleça, Jesus, tantas mães que se encontram cansadas pelas batalhas da vida. Tantas mães que têm problemas de relacionamento com os filhos, principalmente adolescentes e jovens. Que estas mães não desistam,
e que possam acreditar que tudo é possível pelo poder da oração. Que a nossa casa, que as nossas famílias sejam também lugares de experiência do amor de Deus. Que sejamos para nossa família sal, luz e fermento. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que terminou de ouvir esta pregação, compartilhe este link com outras pessoas, principalmente com todas as mamães que você conhece. Deixe o seu like, o seu joinha, isso é muito importante também para o nosso canal de evangelização. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Que nessa nossa grande família nós tenhamos sempre a experiência do amor e da misericórdia que vem do coração de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém.